Olá, tudo bem? Gostaria de estar dando início a uma palavra ou estar fazendo uma oração, se você quiser me acompanhar aí. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na Tua presença, no nome de Jesus. Te peço direção, Senhor, para que eu possa expor a Tua palavra aqui conforme a Sua vontade, Senhor. Para aquilo que eu venha dizer aqui seja agradável a Ti, Senhor. Seja segundo o Teu coração, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra hoje me fez pensar em relação às bênçãos que nós temos buscado. Se você tem uma Bíblia aí e você quiser me acompanhar, o versículo que eu estive meditando é em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas vezes nós temos nos direcionado, nos posicionados a tomar caminhos que são segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Mas Deus me fez refletir em relação a isso hoje. O que eu tenho buscado para a minha vida em relação ao meu estado. Eu tenho tomado decisões que não favorecem o querer de Deus? Eu tenho tomado decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus? Isso me fez pensar, sabe? Será que eu estou direcionada a um caminho que não é relacionado ao caminho de Deus? As coisas de Deus na vida da gente, quando Deus nos direciona, Ele nos favorece naquilo que é da vontade dele. Porque a palavra lá em Provérbios, capítulo 10, do versículo 22, lá está escrito que a bênção do Senhor, ela nos traz riqueza, ela não traz dor para nós. Eu tive pensando, será que o caminho que nós escolhemos não está de acordo com a vontade de Deus? Será que a direção que nós tomamos porque pensamos, né, que é o caminho, né, que Deus tem para nós, que é aquilo que Ele nos direcionou? E as coisas de Deus, elas se encaixam, sabe? Quando não são da vontade de Deus, o inimigo, ele nos bloqueia. Ele não deixa nós prosseguirmos naquilo que é da vontade dele. E assim, é tempo de refletir em relação aos caminhos que nós tomamos. Refletirmos em relação aos nossos sonhos. Quais são os sonhos que o inimigo tem colocado no seu coração? Esses sonhos estão de acordo com a vontade de Deus? São realmente estipulados conforme a vontade de Deus? Como eu venho dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu começo a perceber que não estou sendo direcionada pelo caminho que o Senhor me dirige, eu preciso tomar uma posição diante disso, né? Você tem se analisado aí em relação às suas atitudes diante do seu próximo? Assim como eu me analiso, né? Será que eu tenho feito o que eu posso, o que eu não posso para talvez retribuir aquilo que as pessoas têm feito para mim? Né? Porque essa palavra que eu li hoje, ela diz em relação a bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos que nós temos buscado? Né? Porque essa palavra, ela é bem clara, ela diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando eu me posiciono a tomar uma direção que não é agradável à vontade de Deus, as consequências vêm, com certeza. Mas, assim, nós precisamos nos direcionarmos.
Nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós queremos, né? Daquilo que realmente o nosso coração deseja, porque como a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Qual é a direção que nós temos buscado? Qual é o caminho que nós temos buscado? Esse caminho que eu, Luciana, escolhi para minha vida tem me trazido dor? Eu tenho passado por lutas, mas a palavra do Senhor me garante que a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor, certo? Aí eu fiz um ligamento em relação a essas duas palavras, porque assim, aí você pensa aí, quando essa palavra fala de riqueza, você pode pensar em bens materiais, né? Mas aqui, nesse versículo que eu compartilhei aqui no início, aqui diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Qual é o caminho que você tem buscado? Você tem buscado caminhos que te favoreçam em coisas materiais? Será que você só se direcionou a buscar certo caminho pela vista que aquele caminho vai te trazer? Talvez aquele caminho que você, né, que eu tenha, né, escolhido, venha me trazer conforto, né, riquezas materiais. Mas a palavra de hoje, ela me chamou a atenção em relação a isso. Quais são essas bênçãos que o Senhor prometeu aqui para nós? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você para e pensa, mas se as coisas de Deus não nos traz dor, por que eu tenho que passar por situações desfavoráveis financeiramente ou em relação ao meu conforto? O Senhor, ele é um Deus que quando ele promete, ele cumpre. Lá em Números 23, 19, está escrito que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. E muito menos que se arrependa nas promessas que ele fez. O que tem nos feito a sair do direcionamento de Deus? O medo de nos depararmos com aquilo que não é agradável a nós? Como a palavra diz, nós precisamos ser pacientes em relação às nossas promessas, porque se Deus promete, ele cumpre. Não tem nada do que ele prometa e ele não cumpre, como diz a palavra. É tempo de fazer uma análise. Esse caminho que eu tenho buscado é um caminho correto? É um caminho que me direciona a buscar as coisas espirituais? Ou esse caminho que eu busco é um caminho que me traz conforto, que me traz riquezas, né? Coisas materiais. Mas a palavra do Senhor me fez refletir em relação a isso. Se eu realmente estou no caminho de Deus, né? No caminho que Deus tem me direcionado, porque eu tenho passado por situações que não são favoráveis a... Talvez aí o inimigo tenha colocado coisas que não tem te agradado, né? Como eu mesma parei para refletir. Quando nós passamos por esse tipo de situação, é como eu venho dizendo, o inimigo não quer que nós recebamos aquilo que o Senhor tem para nós. E o que ele vai fazer? Ele vai usar meios que são favoráveis a ele. Como eu disse em relação ao exemplo da garrafinha. Se eu me apego com a garrafa, o inimigo tira. Por que o inimigo vai tirar? Porque ele não quer que eu prossiga com a palavra do Senhor. Então, nós precisamos sermos analíticos nessa área. O que nós temos medo de não fazer aquilo que o Senhor nos direciona.
Porque nós temos fugido da direção do Senhor pelas circunstâncias, pelas barreiras que Satanás coloca diante de nós. Nós precisamos buscar aquilo que verdadeiramente permanece nas nossas vidas, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é incluída com as promessas de Deus. Se nós somos fiéis com o Senhor, certamente Ele será fiel conosco. Eu gostaria de encerrar, né, porque é um tempo que nós precisamos analisarmos corretamente aquilo que vai nos trazer paz, aquilo que realmente está direcionado ao caminho do Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí nesse momento, assim como eu tenho feito. O que nós temos buscado realmente? Coisas materiais ou coisas espirituais? Eu vou precisar encerrar, mas eu te convido aí a refletir em relação a isso. E pretendo continuar com o próximo vídeo comentando sobre isso. Vou encerrar com uma oração. Senhor Deus, eu encerro essa palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus, e entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que o próximo vídeo esteja direcionado nas Tuas mãos, Senhor, para que essa pausa, Senhor, não seja em vão, que essa pausa seja para que possamos fazer uma reflexão daquilo que realmente queremos para as nossas vidas. Então, por isso eu entrego esse vídeo nas Tuas mãos, Senhor, e trabalhe no próximo, Senhor, para que saia coisa segundo a Tua vontade, Pai, segundo o Teu querer, no nome de Jesus. Amém.